Olá, galera. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como, ao surgir a filosofia, os primeiros pensadores, chamados fisiologoi, aqueles que estavam querendo entender o logos da physis, ou seja, aqueles que estavam tentando compreender como funcionava isso que eles vão chamar de natureza, e que propostas eles fizeram nesse primeiro momento, que nós consideramos o momento em que surge a filosofia, aí por volta do século sétimo e sexto antes de Cristo. Aristóteles nos diz que o primeiro pensador a propor uma arquê, um fundamento, uma constituição fundamental para tudo que existe, para a physis, foi Tales de Mileto. E ele teria proposto que esse fundamento, ou seja, esse elemento a partir do qual ou pelo qual tudo o que existe é feito, este elemento seria a água. Veja que quando Tales faz esse movimento, Tales está lá onde hoje é a Turquia, numa cidade chamada Mileto, na região da Jônia. Quando Tales faz essa proposta, ele está pela primeira vez assumindo algo muito, mas muito revolucionário, que é a percepção de que tudo é um. Parece estranho, né? Mas veja, mesmo hoje, quando nós pensamos na nossa compreensão do que seja a estrutura da matéria, nós tendemos a dizer que tudo pode ser reduzido a partículas quânticas, das quais são constituídos os prótons, os elétrons, os nêutrons, os quais constituem os átomos, que constituem as moléculas, que por sua vez constituem todas as coisas que nós conhecemos. Então vejam, no fundo, estamos dizendo que essa diversidade toda pode ser reduzida apenas a partículas quânticas. Esta intuição foi Tales quem teve originalmente, quando ele diz tudo é água, tudo é um, e esse um para ele era água. Então a madeira seria feita de água, o ferro seria feito de água, todos os sólidos, e assim todos os gases seriam feitos de água, porque a água, quando a água assume o estado de vapor, né? E a água também assume o estado de sólido. Então veja, o estado gasoso, o estado sólido, o estado líquido são os três estados conhecidos da água, enquanto Tales está pensando sobre isso, e Tales está dizendo, mas tudo que existe ou é sólido, ou é líquido, ou é gasoso. Logo, tudo é feito de água. Ele errou escandalosamente, mas a pergunta dele é brilhantemente fascinante. Até hoje, nós estamos fazendo ciência de ponta, tentando responder a esta pergunta de Tales: de que é que tudo o que existe é feito? A resposta de Tales, tudo é água, vai sofrer contradições, vai sofrer oposições, vai sofrer questionamentos. Anaximandro vai questionar é um discípulo dele, hein? E vai questionar essa afirmação e vai dizer, talvez não seja água ainda, talvez seja algo mais simples que a água. E Anaximandro propõe algo que ele vai chamar de apeiron. Apeiron,
que traduzindo de uma forma livre, a gente pode chamar de aquilo que não tem contorno, ou seja, aquilo que não tem como dizer o que é. Só que essa resposta é braba, né? Porque, embora eu particularmente considere a mais brilhante de todas, mas é uma resposta com a qual não se pode fazer nada, né? Veja, de que é que o mundo é feito? É feito de, não sei, é complicado. Na mesma esteira de questionamentos da proposta de Tales, está a proposta de Anaxímenes, que vai dizer que tudo que existe é feito de ar, ou seja, a arquê da physis é o ar. Como assim o ar? Bem, vamos lá, vamos voltar para Tales. Tales disse que era água, mas a água assume o estado gasoso. Ora, se a água assume o estado gasoso, e quando se condensa, assume o estado sólido, quem garante que a água já não é a condensação do ar? Né? Então, a ideia de Anaxímenes só quer melhorar a proposta de Tales. Olha, Tales, você até que acertou, só que a água já é o segundo estágio. O primeiro estágio é o ar, então tudo que existe é feito de ar. E dá para provar isso, porque o ar está em tudo, os animais, quando morrem, sempre suspiram, então o ar está sempre presente. Enfim, eles estão tentando, gente. Eles estão tentando, e veja, a grande novidade é essa: eles não estão dizendo que são os deuses que fazem tudo. Eles estão tentando entender como é que a natureza funciona, fazendo tudo surgir. Na mesma história, na mesma trajetória de Anaxímenes, de Anaximandro, de Tales, nós temos também Anaxágoras, que vai propor as homeomerias. É uma proposta muito próxima da nossa atual compreensão do Big Bang. Haveria um conjunto de sementes num estado tão concentrado, mas tão concentrado, mas tão concentrado que seria invisível a nós, caso pudéssemos estar lá para ver, e por alguma força, luz, uma inteligência, começou a girar, e dessa força centrífuga do movimento, as sementes começaram a se espalhar, e as sementes seriam os componentes de tudo o que existe. É bem parecido com a teoria do Big Bang, né? Só que eles não tinham nenhuma fundamentação de experimentação ou de alguma matemática. Eles estavam apenas especulando. Pitágoras vai dizer que o que faz tudo o que existe existir são os números. E aí, ao propor a arquê do mundo como números, Pitágoras está indo muito num caminho que nos faz pensar na química. Porque, veja, hoje nós sabemos que o que difere, ou pelo menos acreditamos, que o que difere um átomo do outro é o seu número atômico. Prótons, elétrons e nêutrons são iguais, mas o número atômico faz toda a diferença. E Pitágoras está dizendo, olha, eu não sei o que é, mas eu sei que na base dessa realidade estão os números. Observe que a gente começou falando de água, de fogo, desculpem, começamos falando de água, de apeiron, de ar, e depois a gente começou a falar de sementes, já existe uma pluralidade, e depois a gente vai falar de números,
já existe uma pluralidade. Isso faz uma distinção na história dos pré-socráticos, né? Esses homens que estão tentando entender a natureza, a physis, e a gente divide eles em monistas e pluralistas, né? Os monistas são os que propuseram um único elemento, os pluralistas são os que propuseram vários elementos, né? Para Pitágoras, portanto, que ainda não sabe o que é, né? Não está dizendo que elemento é, mas está dizendo, olha, o que quer que seja são quantidades, né? Que quando variam fazem tudo acontecer. Nesse mesmo caminho, a gente vai conhecer uma dupla bem famosinha, Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito propuseram o átomo como arquê do mundo. A ideia é bem simples, mas é impressionantemente parecida com o que nós pensamos hoje. Haverá partículas tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas que não é possível mais dividi-las, por isso átomos, não posso mais dividir, sem divisão. Mas também são invisíveis, de tão pequenas que são. Mas também não são todas iguais, porque se todas fossem iguais, tudo seria igual. Mas também não são infinitamente diferentes, porque se fossem infinitamente diferentes, nada seria parecido. Olha só. Então eles propõem que deve haver uma quantidade X de variedade, mas essa variedade é tal que quando essas diversas partículas diferentes se combinam nas mais diversas formas, dão origem aos mais diversos seres, às mais diversas coisas da realidade. Então, vocês vejam como Leucipo e Demócrito estavam intuitivamente, né, caminhando na direção da nossa atual compreensão do que é um átomo. E eles estão, gente, no século V antes de Cristo. A atual compreensão de átomo começa a avançar na ciência com Dalton a partir do século XIX. Então, soma 19 mais 5, você tem mais ou menos 24 séculos, 2.400 anos, 2.300 anos de diferença entre a primeira proposta de átomos e a proposta que vai dar origem a todo o desenvolvimento do que hoje nós conhecemos em termos de modelos atômicos, né? 2.300, 2.400 anos. Mas por que só 2.400 anos depois é que essa proposta vai ser retomada? Por causa de um rapaz chamado Aristóteles. Aristóteles está no século IV antes de Cristo. Leucipo e Demócrito estão no século V antes de Cristo. Na mesma época em que Leucipo e Demócrito estão propondo a teoria atômica, Empédocles de Agrigento está propondo que a arquê do mundo, ele também é um pluralista, é composta de água, fogo, terra e ar, 4 elementos. Tudo o que existe possui o sólido, o líquido, o gasoso e a temperatura. Esta proposta de Empédocles, quando Aristóteles chega no século IV e lê,
ele diz, isso aqui sim faz sentido. E não o que Leucipo e Demócrito andaram dizendo. Aristóteles fez uma revisão de todo o conhecimento que existia e ele vai chegar a essa conclusão. Todo o conhecimento que existia até ele. E ele vai chegar a essa conclusão. Quem acertou neste ponto foi Empédocles. E Aristóteles vai acrescentar um quinto elemento, né? O éter, sobre o qual nós vamos falar em algum vídeo quando eu for tratar da cosmologia de Aristóteles. É bem interessante essa ideia do éter. É muito boa. Mas veja, por conta de Aristóteles, essa ideia de que tudo que existe é constituído de átomos vai ser colocada para trás, vai ser deixada de lado. E durante toda a Idade Média e uma boa parte da modernidade, nós ainda vamos ter que trabalhar com essa ideia de que existem 4 elementos fundamentais: água, fogo, terra e ar, e com muitas variáveis desse mesmo princípio, até chegarmos em Dalton, quando tudo, enfim, assume o modelo, né, os modelos que nós temos atualmente. Veja, gente, nessa trajetória até Empédocles, a gente percebe como o conhecimento estava claudicando, né? Estava mancando, estava tentando dar passos firmes, mas errando muito, porque ainda não havia o que hoje nós temos, né? E que vai começar aí a partir dos séculos XVI e XVII, um método científico. Então a filosofia trabalha com a inteligência, com a lógica, com a racionalidade, com as observações do jeito que elas podiam ser feitas, né? E aí vem uma pergunta, que é a pergunta de Parmênides e de Heráclito. Tá, tudo isso funciona assim, mas esse mundo que talvez seja constituído de átomos, talvez seja constituído de água, fogo, terra e ar, talvez seja constituído de números, esse mundo é um mundo verificável? Eu tenho como ter certeza de que conheço? E a resposta de Heráclito para essa pergunta vai ser não. E por que eu não tenho como ter certeza? Porque tudo muda. Alguns autores até dizem que Heráclito afirmava que a arquê do mundo era o fogo, mas não é bem isso que Heráclito está dizendo. O que Heráclito está dizendo é que tudo que existe funciona como o fogo. Ou seja, eu estou vendo e eu não estou vendo. Está nesta forma, mas não é nesta forma. Ele está falando da chama, né? A chama. E Heráclito vai dizer, tudo muda, nada permanece. O que é agora não é agora mais, porque o tempo passou enquanto eu falava. E ele vai usar umas figuras, né, como a do homem no rio, né? O mesmo homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque o rio mudou, as águas não são as mesmas, o rio é e não é o mesmo, e o homem também mudou. Ora, se tudo muda, se nada permanece, se só existe o devir, o vir a ser, se só existe esse fluxo do devir, então eu não posso ter certeza de nada. E ele conclui de uma maneira complicadíssima. Ele vai dizer, o que é, não é, e portanto ser e não ser é o mesmo. Tem uma frase de Heráclito, o pólemos é a mãe de todas as coisas. Ou seja, é esse jogo de contrários, esse jogo de ser e não ser, de macho e fêmea, de positivo e negativo, de noite e dia, claro e escuro, doença, saúde, longe e perto. É esse jogo que faz toda a realidade. E todo esse jogo é relativo, é dialético, é duplo. Essa percepção de Heráclito vai nos levar à conclusão, portanto, de que não é possível conhecer. Isso poderia ter gerado uma paralisia no conhecimento, não fosse Parmênides, que, ao contrário de Heráclito, Heráclito se autodenominava o obscuro,
Parmênides, ao contrário de Heráclito, vai dizer, epa, peraí, não é assim não, filho. Não é assim não, porque olhe, em tudo que muda, algo permanece, e é por isso que eu posso dizer que mudou. Então, o bebê que realmente está em constante mudança e vai se tornar um adolescente, ainda é o mesmo. Não é mais bebê, mas ainda é o mesmo. O mesmo o quê? Resposta de Parmênides. O mesmo ser. O ser permanece. Ser, essência. E aí, nesse momento, Parmênides, ao afirmar que o ser é sempre, e o não ser não é, porque vai deixando de ser. Então, eu não posso mais dizer que o ser é e não é, como Heráclito. Eu tenho que dizer com Parmênides que o ser é, o não ser não é. E nesse momento, Parmênides inaugura o que a gente vai chamar de metafísica. E nos dá de presente 3 princípios que vão orientar o pensamento a partir de então. O princípio da não contradição, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. O princípio da identidade, tudo que existe é sempre igual a si mesmo. E o princípio do terceiro excluído, uma coisa não pode ser e não ser. Ou ela é, ou ela não é, 2. A terceira possibilidade não existe. Fascinante, né, galera? A gente vai ficando por aqui por hoje. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre como foi que tudo isso surgiu dentro da cultura grega. Beijão. Tchau, tchau.